preservar aquelas conquistas que foram incorporadas ao nosso patrimônio a partir de muita luta e de muito esforço. A correlação de forças é extremamente desfavorável. Aqueles que historicamente militaram e que foram vitoriosos, seja no sentido de preservar direitos, seja no sentido de ampliá-los, agora não serão mais suficientes sozinhos para manter essas conquistas históricas. É preciso incorporar novas pessoas nesse processo, é preciso engrossar esse movimento para tirar da zona de conforto os chamados caroneiros. Se antes as pessoas tinham acordos coletivos, que elas se beneficiavam sem que se filiassem no sindicato, sem que participassem de algum modo, sem que contribuíssem para isso, esse momento está chegando ao seu fim. Assim como as normas de ordem pública, as leis, em que um grupo pequeno atua, se esforça, pressiona, acompanha todo esse processo e todos se beneficiam porque é uma nova de ordem pública. Esse núcleo histórico que sempre se mobilizou, sozinho, volto a dizer, não será mais suficiente para manter essas conquistas. Então, o risco de retrocesso é monumental e precisamos ter muita clareza disso. Aí entra um segundo elemento que é fundamental nesse processo, que é a questão da comunicação. Como é que a gente vai agregar novas pessoas, formar novos quadros, novos militantes para esse enfrentamento, se o debate, em função da disputa em torno do processo de impeachment recente, ficou na prática interditável. E aí a gente vai ter que mudar a forma de abordagem. Aqueles que eram contra o processo de impeachment, entre os quais eu me incluo, precisam ter a clareza de que as pessoas que foram a favor do processo tinham lá as suas razões e que essas pessoas não podem ser, todas elas, classificadas como golpistas, como traidores, como adversários dos trabalhadores. As pessoas, na verdade, precisam ser respeitadas, haver com elas um diálogo e mostrar que a permuta que houve no governo, ela traz mais ameaças do que garantias do ponto de vista do interesse dos trabalhadores. Então, desinterditar esse debate é o primeiro passo. Então, dialogar com as pessoas a partir de forma didática e a partir dos conteúdos e das políticas públicas. Nós estamos passando, volto a dizer, por um momento extremamente grave da conjuntura nacional e que é preciso investir fortemente em formação para a gente poder compreender o que efetivamente está em jogo. O desenvolvimento científico e tecnológico fez com que nós recebêssemos diariamente um volume de informação muito grande, apresentado de forma fragmentada e com nível de especialização muito elevado, em que, se a gente não tiver um método, a gente não será capaz de compreender o que efetivamente essas mensagens querem traduzir. A grande imprensa, a serviço do mercado, ela não diz sobre o que pensar, ela diz como pensar. As notícias fragmentadas fazem sentido separadamente, todo sentido, mas quando você junta a notícia A com a notícia B, elas são contraditórias entre si, e esse é o nosso desafio, não nos limitarmos ao diagnóstico, irmos para o prognóstico, irmos para o segundo passo. Por exemplo, quando um Bolsonaro vai lá e diz que está contra tudo que está aí, muita gente que não está satisfeito com o que está aí, se identifica com esse discurso. E, eventualmente, pode votar nesse cidadão para que ele se torne, hipoteticamente, presidente da República.
Só que se esquece de fazer a pergunta essencial. Muito bem, eu estou contra tudo que está aí, ele também está. Então, o nosso diagnóstico coincide. Agora, o que é que ele quer para o lugar que está aí, o que é que eu quero? Essa é a pergunta fundamental. Então, todos não estávamos satisfeitos com a postura do governo anterior. Mas a gente fez a segunda pergunta, e se o que vem para o lugar do que está aí é melhor ou pior, do ponto de vista da nossa perspectiva dos trabalhadores, essa reflexão não foi feita. Então nós temos aí uma situação complicadíssima. Vou dar aqui um exemplo para vocês que ilustra bem a complexidade desse processo. Qual é o movimento social mais aguerrido do Brasil? Não tenho dúvida que todos vão dizer aqui que é o MST. O MST, graças à sua combatividade, à sua capacidade de mobilização e de organização, hoje tem mais assentados do que acampados. O assentado produz. Se ele produz, ele precisa de crédito para produzir, ele precisa de recursos e logística para poder comercializar a sua produção e, portanto, ele se relaciona com os governos que compram os seus produtos para merenda escolar, depende de crédito do governo e que ele, portanto, está diante de uma contradição. Vou sair no 100% fora Temer, fora tudo que está aí, e perder o financiamento de quem já está sentado para brigar por quem está acampado, que numericamente não representa nem 30% dos que já estão incluídos? Essa é uma contradição que está presente. Então a gente tem que sofisticar essa forma de raciocinar, perceber essas contradições e investir muito em formação política no sentido de debater e compreender os conteúdos e o que está efetivamente em jogo. Hoje, quase que informalmente, ou, na verdade, informalmente, eu acho que sem uma articulação estratégica, mas que está acontecendo assim, um fenômeno que vai exigir de nós todos muita qualidade na intervenção, um conhecimento muito aguerrido. Então nós estamos numa fase que não basta mais ser contra, não basta reivindicar, é preciso formular e ter alternativas. Vou dar exemplo para vocês de fenômenos que estão acontecendo que são espontâneos, não há uma articulação, pelo menos que eu saiba a respeito disso. Se você verificar, o Poder Executivo Federal está cuidando do ajuste fiscal, da PEC 241 e da reforma da Previdência. O Poder Judiciário está cuidando da reforma trabalhista, Supremo Tribunal Federal. E o Congresso Nacional está cuidando dos marcos regulatórios de intervenção na economia. Lei das estatais, lei de fundo de pensão, pré-sal, lei de licitações, etc. Então, isso está acontecendo de forma dispersa e nós não estamos percebendo o que está em cada lugar. E mais interessante isso, os cases utilizados, os casos utilizados para abrir a porta são casos absolutamente preocupantes, porque eles têm um fundamento. Vou dar aqui exemplo das decisões do Supremo. Houve uma decisão do ministro Gilmar Mendes, há 2 anos atrás, reduzindo a prescrição do FGTS de 30 para 5 anos. A Constituição fala que o prazo prescricional das relações de trabalho é de 5 anos, ele então, por analogia, estendeu isso ao FGTS, sob o fundamento que também se tratava de uma relação de trabalho na medida em que o FGTS está condicionado ao emprego. É um argumento difícil de combater, então temos que nos qualificar, porque ele tira uma garantia que é fundamental, que o trabalhador não pode reclamar no custo da relação de trabalho. Se ele reclama, ele perde o emprego, que é o principal. Então, em nome do acessório, vai perder o principal. Então, os casos estão sendo estudados e feitos, de modo que para a gente se opor, vai ter que ter muita qualidade. Vou dar um exemplo. O ministro Teori Zavascki deu uma decisão, há coisa de um mês atrás, reconhecendo a prevalência do negociado sobre o legislado. Numa situação tão particularizada que é muito provável que qualquer um de nós
se tivéssemos na situação dele, daríamos essa decisão. Que é um caso de uma empresa que fez uma série de concessões para os trabalhadores, né? Uma série de concessões para os trabalhadores, numa situação específica, e, neste caso, a empresa ia fechar, era dificuldade. Nesse caso, era vantajoso para os trabalhadores, porque elas fecharam sem nada e eles tiveram que abrir mão de alguns direitos. Esse caso particularizado, que poderia justificar essa decisão, foi a abertura de porta para que outras decisões venham na mesma direção. Eu me lembro, o pessoal do CARF, que é aquele Conselho de Recursos Fiscais da Receita, dizendo o seguinte: aqui a estratégia do setor empresarial é o seguinte: nós pegamos a padaria que está falida, que está lascada, tá? No pior dos mundos, e aí pegamos esse caso para julgar a sonegação de imposto e isentamos, anistiamos, etc., porque é uma situação muito particularizada. Só que se abre um precedente, onde passa um boi, passa uma boiada. Aí se abriu para a padaria, vai ter que abrir para a Mercedes-Benz, vai ter que abrir para a Ambev, que tem bilhões, etc., os bancos, a Rede Globo, etc. Então, esse é um caso que a gente vai ter que, cada vez mais, se preocupar com isso, nos qualificarmos para enfrentar esse debate que vem de modo muito sofisticado. Se você pega hoje para desqualificar, a imprensa está trabalhando hoje com o que eles chamam de pós-verdade. Falam de comportamento, de coisas que provocam reações, que são lógicas e que não são necessariamente mentiras, mas que excluem o fato principal, um debate de fato. Deixa a verdade de lado, a verdade mais importante, pega fatos secundários e arma o gatilho mental. Então você pega um sujeito e diz: bom, esse cidadão, na vida dele passada, ele defendia a ética. Aí tem nos veículos uma denúncia de corrupção dessa pessoa. O veículo não menciona isso, ele já denunciou antes a corrupção, ele só organizou o raciocínio para disparar o gatilho mental. Então, esse cidadão antes defendia a ética, antes era pobre e rico. Com 3 argumentos desses, o gatilho dispara é automático. Bom, se ele era ético antes, deixou de ser, era pobre e enricou, logo ele é um bandido, é um vagabundo, é um desqualificado. Para defender o outro campo,